As pessoas, quando descobrem que eu sou pregador do Evangelho, quando percebem que eu faço parte do reino de Deus, primeira pergunta que eles fazem, primeira pergunta: qual é o nome da sua igreja? Aí eu fico pensando, eu falo, a minha igreja, eu pertenço à igreja de Jesus. Segundo lugar, eu não tenho igreja. Eu pertenço à igreja de Cristo. Não, mas o nome é esse? Eu falei, o nome é a igreja de Cristo. E aí eles ficam meio assim e tal, né? Aí depois a outra pergunta que eles fazem, né? Você é pentecostal? É uma das perguntas que eles sempre me fazem. Depois me fazem a outra pergunta: você é batizado no Espírito Santo? Então essas são perguntas que eles me fazem constantemente. E eles querem saber o nome da igreja. A sua igreja. Eu falei, não é minha igreja, eu pertenço à igreja, ao corpo de Cristo. E esses dias alguém me chamou, ô pastor. Eu não fico fazendo propaganda que eu sou pastor, porque eu acho que pastor não é título. Pastor é um ministério que Deus dá. Então eu não fico falando, eu sou pastor, pastor Zaqueu, pastor isso. Não falo não. Então alguns deles me chamam de pastor. Nas nossas reuniões eles me chamam de irmão Zaqueu. Apenas isso. Não fico fazendo questão de falar, eu sou pastor, né? Porque eu acho que no reino de Deus é totalmente diferente das coisas do mundo. Então, meus amigos, meus irmãos, e essa semana eu fui convidado para ir no hospital orar por uma pessoa. A pessoa viu que eu pregava o evangelho, não, vamos, tal. E interessante que não foi convidado para ir e se ofereceu. Falei, tá bom, vou, né? Chegamos lá, tivemos problema para entrar, porque não pode entrar mais do que uma ou duas pessoas. Aí a pessoa é muito conhecida, né? Já foi entrando, aí vê alguém muito educado, falou, não pode, porque a pessoa está na UTI, aliás, na semi-UTI, problema. E a pessoa, não, nós vamos orar. E eu nem participei. Falei, não, meu Deus, me ajuda que eu não quero participar disso não. As pessoas estão causando aqui um problema. E às vezes as pessoas agem sem sabedoria. E aí tinha uma pastora, né? Que se dizem pastora. Falando, você é pentecostal, irmão? Eu falei, mano, não sou pentecostal não. Aí não deu para entrar em muitos no assunto, né? Porque o tempo era curto, eu estava um pouco depressa. Mas eu quero dizer o seguinte, meus ouvintes, meus irmãos, que eu fico pensando quando as pessoas perguntam, qual é o nome da sua igreja? Né? Eu já fiz um vídeo falando sobre nome de igreja. Eu não encontrei nenhum texto na palavra, nenhum texto bíblico, o qual nós devamos colocar nome de igreja. Se eu encontrar, eu já li a Bíblia dezenas e dezenas de vezes, pode me falar o texto onde está, que eu me retrato publicamente e vou procurar um nome para colocar. Porque quando nós colocamos o nome, sempre tem alguém que é dono. Eu penso dessa forma, sempre vai ter alguém que vai querer mandar. Então eu falo, eu pertenço à igreja de Cristo. Ele deu a incumbência de nós cuidarmos de uma parte do corpo, que é as nossas reuniões aqui. Outra coisa, as pessoas não consideram as nossas reuniões como a igreja de Jesus. Eles falam tudo. Olha a sua célula, olha a casa de oração, mas não falam que é a igreja. E aí esses dias alguém falou, olha a célula, tinha bastante gente na célula, né? Fiquei pensando. Falei, essa pessoa não considera que aqui é a igreja de Jesus também. Dentre milhões, muitos que estão espalhados pelo mundo, aqui é a igreja. Mas eles falam tudo, mas não considera. Eu fiquei pensando, comentando com alguém, falei, olha, o importante é que Deus sabe que essa aqui
faz parte do corpo do filho dele. Essa aqui faz parte da igreja, né? E então, meus ouvintes, outra pergunta que eles me fazem constantemente, me perguntam da seguinte forma: sua igreja tem doutrina? Tem doutrina? Eu já sei qual é o tipo de doutrina que eles estão falando. Aí eu dou uma de que não sei. Doutrina? Nós temos a doutrina, sim, né? Eu falo que tem, lógico que a nossa igreja tem a doutrina. E qual é a doutrina? A doutrina das escrituras. Mas a doutrina para eles é aquelas doutrinas: não faça isso, não faça aquilo, proibido isso, não pode vir com isso, não pode vir com aquilo. Isso é doutrina para eles, né? Mas na nossa reunião, na nossa igreja, nós pegamos a palavra e procuramos que a pessoa se convertam, né? Se convertam de verdade. Se a pessoa se converter de verdade, ela sabe discernir o que é conveniente ela se vestir, o que é conveniente ela falar, o que é conveniente onde ela vai, porque o nosso objetivo é a salvação, a conversão, transformação de vida. Nós não colocamos nada imposto. Olha, cuidado com esse esmalte, cuidado com o batom. Nós não proibimos nada, porque quando a pessoa se converte, o Espírito Santo, a própria palavra já sabe, ela sabe se portar como convém à pessoa santa. Quero fazer a leitura aqui no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 16. Vou fazer a leitura, não é curto, aliás, não é comprido, é curto, e vou comentar, que você já deve ter passado por isso. Diz assim: portanto, que ninguém vos condene por questões de comida ou bebida, de festa ou lua nova ou sábado. Então, naquela época, os religiosos queriam impor esses costumes. Tinha os costumes de bebida, o costume de festa, de lua nova. Hoje o nosso meio tem os costumes, né? São roupas, batons, por aí vai. Só muda só o nome. Tudo isso é apenas sombra do que há de vir, mas o corpo é o de Cristo. Que ninguém, a pretexto de humildade e culto aos anjos, vos impeça de alcançar a vitória. Tais pessoas baseiam-se em pretensas visões, deixando-se ingenuamente inchar de orgulho por sua mente carnal. Você já viu alguém: olha, eu tive uma visão de um anjo que me disse, Deus me disse. É isso aqui, ouvintes, né? Você começa a falar: olha, Deus falou que vai botar alguém de cama porque usou brinco, usou batom, calça comprida. Aqui na internet tá cheio de pastores desse jeito. Eu conheci um aqui que é bem radical, um português, né? Ele é bem radical e ele tá aqui é uma falsa ascese que chama. Então a igreja dele, ele dirige, pelo que eu vejo, com mão de ferro. Não só ele, né? Como falsos profetas pelo mundo todo. Então, se um falso profeta, ouvintes, um falso pregador, eles gostam de pegar coisas deste mundo e começar a proibir. Olha o que diz o texto aqui. Nós devemos ser inteligentes para entender. Diz assim, continuando: e rejeitam a cabeça, Cristo, em virtude do qual o corpo todo é provido e bem unido, com articulações e ligamentos, e cresce como Deus o faz crescer. Se com Cristo morreste para os elementos do cosmos, por que vos submeteis ainda, como vivendo no mundo, a proibições do tipo: não pegues, não proves, não toques? Tá vendo? Então, quando alguém vir dentro da igreja aí da reunião, olha, começar a olhar para você: olha, não pode isso, não pode aquilo, isso é tudo falsidade, falsa espiritualidade, falsa ascese, que diz aqui. São apenas preceitos e ensinamentos humanos que eles falam que é doutrina, acerca de coisas que se consomem pelo uso. Ó, você está entendendo? Esse texto não precisa nem explicar. Esses preceitos parecem ter algo de sabedoria, porque aparentam religiosidade, humildade e severidade para com o corpo, mas não têm nenhum valor contra a autossuficiência da carne. Entenderam, meus ouvintes?
Mesma coisa se eu pegar aqui nas nossas reuniões, ó, a partir de hoje, meus irmãos, minhas irmãs, as irmãs não podem usar batom, não podem usar mais calça comprida, não podem cortar o cabelo. Mas o coraçãozinho delas está cheio de vontade. Ah, se não fosse proibido eu fazia isso. Ah, se não fosse proibido eu ia olhar aquilo. É isso que essas igrejas fazem. E aí essa irmã, né, da semana passada que me convidou, você bate o olho nela, você logo percebe que ela é uma crente, né, entre aspas. Cabelão, perna peluda, sem nenhuma maquiagem, sem nenhum brinco. E aí nós ficamos sabendo que a vida dela ela é uma pastora. É uma destruição total. Os filhos nas drogas, briga com o marido, mas na hora que ela está lá dentro da igreja, é um retetê fora do comum. Como dizem eles, são canela de fogo e o fogo cai. Mas só que a palavra de Deus diz, meus ouvintes, meus irmãos, em primeiro lugar, a igreja é dominada. Não existe nenhuma parte na Bíblia que fala a favor de pastora. Não existe isso aqui. Se você encontrar, me fale. Segundo lugar, quem exerce o ministério dentro da igreja, ele tem que governar muito bem a sua própria casa. E ter os filhos, se tiver filhos, em sujeição. É um mandamento. A palavra fala assim, se você não sabe governar a sua própria casa, como você vai governar as coisas de Deus? Como você vai tomar conta daquilo que Deus mandou? Então, meus amigos, meus irmãos, se você está numa igreja dessa forma, saia de lá. Não fique aí não, porque você está indo para o caminho largo. Eles estão falando que é estreito, mas é muito largo. E não tem valor nenhuma contra a carnalidade. Gostaria que através desse pequeno vídeo você pensasse sobre isso.